Você poderia se juntar a mim para dar um caloroso fé e liberdade? Bem-vindo ao próximo vice-presidente dos Estados Unidos, senador J.D. Vance. Obrigado a todos. O presidente Trump é uma figura incrivelmente única na política americana. Claro que ele é a única pessoa a sair inteiramente do reino do governo, ou militar e concorrer à presidência e fazê-lo com sucesso. E é uma honra estar na chapa com ele, é uma honra estar com ele. Depois do que aconteceu no sábado passado, tenho certeza de que você já ouviu muitas pessoas dizerem isso, mas você nunca será capaz de me convencer de que aquela última virada de cabeça foi outra coisa senão um milagre. Eu absolutamente acredito que foi. Eu fui criado, como mencionei ontem à noite, pela minha mãe, que apesar do fato de amar a palavra, era uma mulher de fé cristã muito profunda. E você sabe que ela era, de certa forma, o que você pode chamar de sem igreja. Fomos à igreja talvez uma ou duas vezes, um mês, às vezes menos, às vezes mais, mas ela lia a Bíblia todos os dias, ela orava todos os dias. Ela adorava assistir Billy Graham sempre que ele estava na TV. E essa foi realmente a minha introdução à fé cristã. E uma das coisas que eu aprendi, uma das coisas que tentei corrigir, e eu amo em meio a tudo isso, não é uma crítica, mas enquanto eu realmente acreditava, e acreditava apaixonadamente, havia algo um pouco superficial na minha fé. Quando eu era criança, e então, como muitas crianças que você conhece, eu fui para o exército, para a faculdade de Direito, e em algum lugar ao longo do caminho, aquela fé que se desenvolveu e estava germinando meio que evaporou. E então, quando eu estava na faculdade de Direito, comecei a me chamar de ateu, e havia certa arrogância nisso. Eu acho que havia essa ideia de que eu era inteligente e sábio, e eu sabia coisas que minha avó nunca soube. E eu acho que a arrogância motiva muito, francamente, da cultura secular em nosso país hoje. Mas para mim, o que realmente me trouxe de volta a Cristo foi encontrar minha esposa, e me apaixonar e pensar no que me era exigido como marido e como pai. E quanto mais eu pensava sobre essas questões mais profundas, mais eu pensava que havia sabedoria na fé cristã, que descartei completamente. E completamente havia ignorado, mas foi relevante para as questões que foram apresentadas na minha vida, como marido e pai. E assim é engraçado, minha esposa, apesar de não ter sido criada cristã, ela fez essa observação para mim quando nosso filho tinha cerca de 1 ano, e comecei a ir à igreja. E ela disse: o que você sabe, isso não é realmente minha coisa, eu não tenho experiência nisso, mas há algo sobre se tornar cristão, que é muito bom para você. Há algo sobre pensar sobre a fé cristã, há algo sobre praticar a fé cristã, que te torna mais paciente com nosso filho e torna você um pouco mais indulgente quando estou mal-humorado depois de um longo dia. E eu percebia que é isso que ela estava descrevendo. Ela não tinha um vocabulário para descrevê-lo. Isso é graça. E uma das minhas crenças realmente fortes é que graça não é essa coisa que acontece instantaneamente. Isso foi talvez algo que eu acredito que quando eu tinha 15, 16 anos, e eu acho que graça, do jeito que eu entendo, é algo que acontece ao longo da vida, mas de maneiras grandes e pequenas. Se você praticar sua fé, se você orar, se você pensar sobre o que isso requer de você, então Deus te torna um pouco melhor a cada dia. E isso para mim foi a maior lição e a maior bênção da minha fé. Então eu fui batizado, na verdade, pela primeira vez, acho que foi 2018 ou 2019. Então eu meio que realmente voltei em grande estilo, e eu só amo fazer parte da comunidade da fé. Eu amo, sabe, levar meus filhos à igreja todos os domingos, eu amo apenas as perguntas que eles fazem, e eu tenho um filho de 7 anos e ele é um menino, ele faz perguntas realmente brilhantes e algumas que realmente são estranhas. Perguntas sobre fé.
Tenho certeza de que todos vocês têm essa experiência. Criar um filho na fé cristã, onde você vive isso, onde essas crianças inventam essas coisas. E essa certamente tem sido minha experiência em criar meus filhos. E Ralph e outros, se vocês tiverem algum bom conselho sobre como responder a essas perguntas, acontece que meu filho tem 7 anos, já é mais inteligente do que eu. E isso é da mãe dele. Influência de sua mãe, eu acho. E eu aprecio o que você disse, Ralph, sobre minha esposa. Quero dizer, ela realmente é uma pessoa incrível e ela fez um realmente ótimo discurso e E você sabe que foi um ato tão difícil de seguir? E parte porque eu estava chorando nos bastidores. E em parte porque ela é linda e tenho essa relação incrível com ela. E eu sou como quem está em sã consciência. Achei uma boa ideia seguir essa pessoa e dar o maior discurso da minha vida e percebi que era minha ideia. Então você sabe, eu sou o culpado de tudo isso. E eu quero te contar uma história porque eu acho que... E de novo eu me motivei em parte por ter conversas com meu filho de 7 anos. Pensamos em milagres, pensamos em Moisés abrindo o Mar Vermelho. Mas uma das crenças realmente profundas que tenho é que existem todos esses pequenos milagres. E se você procurá-los, você realmente os vê. E eu vou te dizer, ontem de manhã eu acordei... Fui para a cama por volta de 1 da manhã e acordei por volta das 3:30 da manhã. E você sabe, minha mente está correndo. E eu sou o tipo de cara que eu durmo como um bebê. Mesmo nas últimas semanas, passando por esse processo de verificação para a nomeação vice-presidencial, eu ainda dormia como um bebê. Minha cabeça bate no travesseiro e eu apago. Eu acordo 6 horas depois e me sinto ótimo. É assim que sempre foi para mim. Mas por algum motivo ontem... Amanhã do maior discurso da minha vida, eu tenho 2h30 de sono. Meus filhos não vão ficar acordados por 3 ou 4 horas, então estou entediado sozinho, ansioso, pensamentos estão correndo pela minha cabeça 1 milha por minuto. E eu digo muito simplesmente que sou, depois de 30 minutos tentando, você sabe, contar ovelhas ou contar para trás de 500 a 1, eu finalmente apenas digo, Jesus, por favor, me ajude. E eu não estou brincando, essa foi a última coisa que me lembrei até 3 horas depois. E tenho certeza que as pessoas que não acreditam em Deus dirão, isso é apenas estranho, você sabe. Coincidência estranha é uma coisinha menor, mas eu senti o toque de Deus. E eu acho que se olharmos lá fora e olharmos neste país, olharmos para o nosso passado e esperamos imaginar um futuro, lembramos que há muitos pequenos toques de Deus em nosso passado. E em nosso presente e em nosso futuro. Nós apenas temos que buscá-lo. Obrigado, Deus abençoe vocês e obrigado por me receberem. Obrigado. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações, deixe também seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.